Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Jesus Cristo, antes de morrer, celebrou ou instituiu, digamos assim, uma nova cerimónia, a cerimónia do lava-pés. Quero que olhem comigo brevemente a essa cerimónia em capítulo 13 de João. Em capítulo 13 de João, lê-se assim acerca de quando Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Ele depois disse assim, no versículo 15: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo, na cerimónia do lava-pés, fez uma demonstração de serviço em amor e humildade, que é um verdadeiro exemplo para nós hoje em dia. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 17, diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Queridos irmãos, como cristãos, devemos de seguir a Cristo. E aqui ele está a dar o exemplo de lava-pés, mas eu quero focar no princípio do exemplo de serviço e de humildade de Cristo. Muitas pessoas não entendem o sacrifício de humildade de Jesus Cristo completamente. Porque é uma coisa dizer, olha, eu sou uma pessoa importante, digamos assim, como Jesus Cristo é, uma pessoa muito importante, e ele se baixou para lavar os pés. Mas ele fez mais que isso, queridos irmãos. Isso é simplesmente um pequeno exemplo, uma pequena demonstração da humildade e serviço de Jesus Cristo. Vejam comigo em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1 a 5. Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Eu estou a falar aqui do amor que Cristo tem para nós. Alguma comunhão do Espírito. Isto é uma convivência desta atitude mental dele. Se há entranhados afetos e misericórdia. Sim, que ele tem grande afeição e misericórdia para conosco. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Queridos irmãos, nós devemos ter a mesma maneira de pensar. É o que diz, penseis a mesma coisa, a mesma maneira de pensar. O mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isto é a mesma mente, a mesma mentalidade. Nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o que Jesus Cristo fez. Considerou os irmãos superiores a si mesmo, num sacrifício de humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendo em vós a mesma atitude mental que existiu em Jesus Cristo. Qual é o exemplo de servidão de Jesus Cristo? Infelizmente, pessoas não entendem o completo
entendimento do sacrifício de Jesus Cristo. Pessoas pensam, olha, foi um homem que sofreu e morreu. Queridos irmãos, isso é só uma pequena demonstração do sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele fez muito mais que isso. E por isso nós devemos seguir o seu exemplo de serviço com amor e humildade. Vejamos também, mantenha aí o dedo aí em Filipenses, vamos voltar aí daqui a pouco, mas vejam então em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. E diz assim, versículo 21. Diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Irmãos, porquê que fomos chamados para a igreja de Deus? Porquê que fostes chamados para ser um verdadeiro cristão? Porquê? Diz assim, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Tal como Jesus Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo. Essa foi a razão por que somos chamados para sofrermos como ele sofreu. Deixando exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, mas ele sofreu por nós, sem fazer nada errado. Queridos irmãos, é uma atitude enorme, a atitude do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos diz em Mateus 5, quando falando ou amplificando a lei, em Mateus 5, no Sermão do Monte, no Mateus 5, versículo 43 a 45, Mateus 5, 43 a 45, diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Queridos irmãos, em nenhum lugar da lei de Deus diz, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Isto é o que eles diziam, mas não é o que estava escrito. O que estava escrito é, ama o teu vizinho como a ti próprio. Não diz, odeia o teu inimigo. Mas isso é o que as pessoas diziam do tempo dele. Eu, porém, vos digo, diz Jesus Cristo, amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E esta perfeição de que ele está aqui a falar nós é que precisamos de amar os nossos inimigos. Isso não é coisa simples. Não é coisa simples. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Este é o sacrifício de Jesus Cristo. Este é o amor dele por nós. Por isso precisamos de servir aos irmãos com amor. O amor de Deus, digamos assim, foi o motor que gerou esta atitude de servidão que Jesus Cristo teve por nós com amor e com humildade. Jesus Cristo não só nos amou, o Pai nos amou tanto que nos deu o seu único filho, unigênito, mas vejam como Jesus Cristo se serviu com humildade.
Vejam como Jesus Cristo serviu com humildade. E vamos ver então em Filipenses capítulo 2. Voltamos, como eu disse, para manterem Filipenses capítulo 2, o dedo, em Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu estava a referir-me a dizer, olha, Jesus Cristo, como o Filho de Deus, lavou os pés. E geralmente as pessoas pensam simplesmente a este nível. Um nível que foi um ser humano, que sim, era o Filho de Deus, mas que se humilhou e lavou os pés e morreu por nós. Queridos irmãos, sim, esse é um grande sacrifício de humildade. Mas, queridos irmãos, a humildade de Jesus Cristo foi ainda maior. Foi ainda maior. Porque as pessoas não entendem quem era Cristo. Diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Queridos irmãos, não acho que pode ser mais claro que ele existia em forma de Deus. Não era algo que estava dentro do Pai, como uma voz que saiu de lá. Ele subsistia em forma de Deus. Ele foi o Criador. Tudo foi criado por ele. Tudo. 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 Vocês leem em Colossenses, capítulo 2. Vamos continuar a ler daqui a pouco, mas diz em Colossenses. Perdão, em capítulo 1. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Colossenses 1, versículo 16, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes, existia antes. Nele tudo subsiste. E por isso, continuando a ler em Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo subsistia, existia em forma de Deus. Como lê em João capítulo 1. João capítulo 1. Vejamos aí, João capítulo 1. Versículo 1. Diz assim, no princípio era o verbo. Era a palavra. No princípio era a palavra. A palavra era o. Diz aí o. Quer dizer, era uma entidade. E o verbo estava com o Deus. Em grego, a palavra o Deus está aí. Por isso estamos a falar, no princípio era o verbo, era um caso de existência, existia. Segundo, e o verbo estava com o Deus. Isto é um caso de relacionamento. Não estava dentro do Pai, estava com o Deus, o Pai. E terceiro, o verbo era Deus. Isto é um ponto de identificação. Por isso vemos aqui três coisas. Existência, relação e identificação. Existia, estava relacionado, foi identificado. Estava relacionado com o Pai. Diz assim, ele estava no princípio
com Deus. Não é dentro de Deus. Ele estava, no princípio, com o Deus, como diz em grego. Em grego tem este artigo, o. Então, continuando a ler em Filipenses, capítulo 2, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Entende? Não era usurpação ser igual a Deus. Não era um crime de roubar a identificação de Deus. E depois continua no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Por sua própria livre vontade se esvaziou desse poder, dessa autoridade, dessa identificação, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, porque veio a ser o filho do homem, e reconhecido em figura humana. Vês aqui que se esvaziou. Isso foi um ato de humildade. Humildade. Ele era um ser como Deus, está claro, inferior ao Pai, mas estava com o Pai. O Pai criou tudo através dele. E ele se esvaziou. Livremente a si mesmo. Queridos irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo não é um sacrifício de um homem que se sacrifica e morre por outro homem, porque se fosse isso, a vida dele só pagava por uma outra vida. A vida dele só pagava por uma outra vida. Mas porque ele é o Criador, era o ser que criou tudo. A vida dele tem mais valor que todas as outras vidas. E por isso a vida dele paga por todas as outras vidas. Isto é o significado da Páscoa, do sacrifício de Jesus Cristo, que se esvaziou, a si mesmo se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando começamos a entender isto, vemos que a humildade de Jesus Cristo é muito mais transcendente do que nós pensamos. Há aqui um ser que voluntariamente, que sim foi o que criou o universo, todos os anjos, tudo, e deu a sua vida voluntariamente por você e por mim. Isto é humildade, isto é amor, isto é serviço. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor. O Senhor é o Yahweh. É o Senhor. Confessar que Ele é o Senhor. E pessoas que não acreditam nisto estão a acreditar contra Cristo. Porque não acreditar que Cristo, o Senhor, veio na carne, é anticristo. Queridos irmãos, Jesus amou a nós, humilhou-se e serviu-nos. Ele não veio para ser o chefão. Está claro que ele é o cabeça, e sim, é o líder. Mas não veio para impor poder e autoridade sobre as pessoas.
Vejam, em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 28. Diz assim. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi a razão por que Jesus Cristo veio. O nosso Criador, que se esvaziou do que Ele era voluntariamente para ser um homem, para ser um filho do homem, para nos abrir o caminho da salvação. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Se há algum de vós que diz que não é pecador, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Mas vejam esta secção aqui, do versículo 28, Mateus 20, 28. É a conclusão, digamos assim, de uma conversa aqui acerca do pedido da mãe de Tiago e João. Vejam, começando então essa conversa em Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ele respondeu, olha, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que estás a pedir. Vocês não entendem o que estão a pedir. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Vocês vão capazes de suportar o sofrimento de ser crucificados como eu vou ser crucificado? E responderam, podemos. Devemos ter cuidado, irmãos, com o que sai da nossa boca. Versículo 23, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas assentar-te à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Sim, vocês vão ser crucificados. Mas para estarem à minha direita, à minha esquerda, não é minha para vos dar, mas para aqueles que o Pai quer dar, que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, porque estavam enviosos, queriam isso eles próprios. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos mundos dominam, é um poder, dominar, governar com poder, com domínio. E que os morais exercem autoridade sobre as pessoas, autoritários. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Queridos irmãos, não estamos aqui a falar de gerentes, estamos aqui a falar de liderança. E não estamos aqui a falar simplesmente de liderança, mas estamos aqui a falar de liderança servidora. É acerca do que nós somos. É acerca de caráter. Não é acerca de poder, mas capacidade de, com carinho e amor, influenciar pessoas através do serviço. Isso foi o que Jesus Cristo foi, um líder servidor, influenciando muitas outras pessoas a virem ser líderes servidores. Essa é a influência de Jesus Cristo, que não nos força, mas pelo seu exemplo nós o seguimos.
E por isso, queridos irmãos, nós como cristãos temos muitas oportunidades para servir. Pois esse é o nosso papel, essa é a razão por que fomos chamados. Para servir, para sofrer por outros. Servir quer dizer sofrer, dar da nossa força para outros. Não precisamos de um título para servir. Não precisamos de um título para servir. Infelizmente, na Igreja de Deus, muitas pessoas querem um título. Querem ser um diácono para exercer a autoridade sobre outras pessoas. Queridos irmãos, isso é uma atitude errada. Sim, Deus dá uma certa responsabilidade e autoridade, digamos assim, a um diácono, para servir de uma maneira física, mas não é para ser um autoritário, não é para exercer este domínio e esta autoridade. É para servir, para liderar servindo aos irmãos fisicamente. Vejam, por exemplo, como em Atos capítulo 6, vê-se aqui um exemplo. De como pessoas foram selecionadas para serem diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, isto é, daqueles que estavam na dispersão e que falavam grego e aceitaram a cultura grega, os helenistas, contra os hebreus, aqueles que estavam na Palestina e que, por outro lado, tinham rejeitado a cultura grega. Havia esta, digamos assim, esta divisão. Uns aceitavam o grego e outros não aceitavam o grego, a cultura grega. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Existia uma certa acessão de pessoas. Uma discriminação. Então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, com fruto. Verdadeiros cristãos, que se vê que Deus tinha chamado e que tinham fruto. Cheios do Espírito. Pessoas que tinham o Espírito de Deus. Estavam a conduzir-se de maneira espiritual e de sabedoria, às quais entregaremos esse serviço. E assim escolheram alguns, como Estevão e outros, e vê-se que Estevão, por si próprio, serviu em outras áreas também, áreas espirituais, não só em áreas físicas. O ponto aqui é que não precisamos de um título, mas havia aqui uma pessoa que, para ter uma possibilidade de liderar e tomar uma posição de liderança, para dizer, ok, então vais fazer assim, vais fazer assado, mas é para servir as viúvas, neste caso. Era para servir. E por isso houve esta, digamos assim, esta responsabilidade dada a eles para terem certeza que as pessoas estavam a ser servidas. Queridos irmãos, esse foi o caso de como Deus escolheu pessoas para servirem fisicamente. Mas, como ministro de Deus, às vezes, quando vou a várias áreas, tenho pessoas que se aproximam de mim ou que me escrevem e dizem: eu quero evangelizar e eu quero ser um ministro de Deus, quero fazer um curso para ser um ministro de Deus. É assim que Deus funciona, é como uma coisa funciona no
no governo de Deus? Por exemplo, imagine que você vai trabalhar para uma companhia, empresa grande, seja qual for, Google, Microsoft, ou IBM, seja o que for, e você nem sequer está a trabalhar lá, digamos assim, você nem sequer está a trabalhar nessa companhia, mas você diz, eu quero ser um gerente da IBM. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na Igreja de Deus, é Deus que escolhe. É Jesus Cristo que escolhe. É Jesus Cristo que decide quem é que vão ser os líderes dele. Porque é a igreja dele, ele é o cabeça. É a decisão dele. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 12 e 13. Lucas 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isto é, Jesus Cristo foi orar ao Pai. E teve este relacionamento com o Pai durante a noite toda. E quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Quem é que escolheu os apóstolos? Está claro que se vê muito claramente que foi Jesus Cristo. Através de, digamos assim, de oração, isto é, falando com o Pai, chegou à conclusão, esses são o que eu vou escolher. Interessante que estes 12 apóstolos não tinham sido diáconos. Não é uma questão de que uma pessoa tem que ser um diácono primeiro e depois é um ministro. Não. Estes nunca tinham sido diáconos. Mas foram chamados, foram escolhidos para servir espiritualmente. E este ato é de servir. Não é de exercer autoridade e domínio. E aqui havia pessoas, uns que eram pescadores, outros que eram cobradores de impostos, de várias áreas da sociedade. Não tinham um grau universitário de teologia. Não tinham. O ensinamento deles foi o ensinamento que Jesus Cristo lhes deu. Não tinham um grau universitário de teologia. Vejam também Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isto é, Lucas escreveu o primeiro livro, que é o livro de Lucas. E depois, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, que Jesus Cristo escolhera, foi então ele elevado às alturas. Jesus Cristo escolheu os apóstolos. Está claro, como vimos, ele orou e, digamos assim, teve a opinião do Pai através da oração. Vejamos, por exemplo, o caso de Paulo. Paulo veio depois, está aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Jesus Cristo designou-me para o ministério.
Não fui eu, Paulo, que decidi que vou para o ministério. Não é uma pessoa que vem pela internet e diz, olha, eu quero ser um ministro. Não, na Igreja de Deus não é assim. Na Igreja de Deus, você não se pode pôr a si mesmo como um ministro, mesmo que você esteja todos os cursos universitários que quer ter. Vejamos 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 7. Diz assim, porquanto há só um Deus, que é o Pai. O Pai é o Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se tornou o mediador. O qual a si mesmo se deu em resgate por nós, a si mesmo se deu em resgate por nós, como vimos há pouco, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, está Paulo aqui a dizer, fui designado pregador e apóstolo. Paulo está a dizer, fui designado. Não foi eu que escolhi, eu fui designado pregador e apóstolo. E afirmo a verdade, não estou a mentir. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Isto é, professor, doutor, pessoa que ensina os gentios na fé e na verdade. Esta palavra, mestre, vem da palavra grega didáscalos, que quer dizer ensinar, mestre, ensinar, as coisas de Deus e as responsabilidades do homem. Vejam também Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos começar a ler o versículo 11. Está a falar aqui de Jesus Cristo. Diz assim, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Foi Jesus Cristo que concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres é a mesma coisa. Um pastor deve ser um mestre. Um pastor deve ser um bom professor. Deve ter a capacidade de ensinar. Didáscalos. E é Jesus Cristo que dá à igreja. Por isso diz o versículo 11, ele mesmo concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, isto é, com a finalidade ao aperfeiçoamento dos santos. Com a intenção de que os santos se tornem pessoas perfeitas, como Deus, o Pai, é perfeito. Para o desempenho do seu serviço, sim, para que nós sejamos santos, perfeitos, para fazermos o nosso serviço, o serviço de Deus, para a edificação, para construir a igreja de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, está claro, é a igreja de Deus. Para a edificação, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Por isso é que Deus concedeu pastores e mestres, pessoas para ensinar. Porquê? Porque Deus escolheu, Jesus Cristo escolheu. Jesus Cristo os ensinou. Eles têm frutos para ensinar a outros. E por isso foram escolhidos por Jesus Cristo para essa função. Não é uma pessoa que diz, olha, eu vou ser um mestre agora. Vou ser um ministro de Deus. Não. Versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé. Até que cheguemos a esta união da fé. Para sermos um,
como Jesus Cristo e o Pai são um. Nós precisamos ser um, esta unidade de fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus e começarmos a ter um entendimento completo de quem Jesus Cristo é. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. Isto é, ao homem perfeito, ao perfeito varão. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. De acordo com o padrão que é Jesus Cristo. Para nós sermos um perfeito padrão, de acordo com o padrão que é Jesus Cristo. Seja um perfeito homem de acordo com o padrão que é Jesus Cristo. Por isso, Deus nos deu, Jesus Cristo nos deu ministros na Igreja de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da Igreja, para o homem crescer até ao padrão de Jesus Cristo. Para que não, versículo 14, não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Sim, porque há muitas artimanhas, muitos raciocínios humanos de que isto e desta doutrina, da outra doutrina. Todo o vento de doutrinas. Há ventos de doutrinas por aí, irmãos, que precisamos estar seguros aos mestres que Jesus Cristo nos deu na Igreja para nos mantermos firmes. Porque senão vamos ser levados por estes ventos. Mas seguindo a verdade em amor. Em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, cada irmão, ajuda nisto com a sua parte, dando serviço uns aos outros. Segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro da Igreja, cada irmão e irmã na Igreja ajudam um ao outro para nós crescermos. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para nós nos edificarmos uns aos outros em amor. Queridos irmãos, esta é uma atitude de serviço. É uma atitude de serviço. E é Deus que escolhe. Mas Deus dá uma responsabilidade a homens de também trabalhar com Ele para selecionar. Vejamos, por exemplo, em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, isto é Paulo a dizer a Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Vocês põem a igreja em ordem. A igreja tem que ser coisas decentes, em ordem. Não é assim da maneira que as pessoas pensam e julgam e sei lá. Não. Na igreja de Deus as coisas são feitas decentemente em ordem. Foi o que Paulo disse, por exemplo, em 1 Coríntios 11, diz assim, isto é assim, não se desviem nisso, porque é assim que se faz na igreja de Deus. Pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em toda a cidade, em cada cidade, constituísses presbíteros, isto é, anciãos, ministros, conforme te prescrevi. Conforme há membros numa área e há frutos através de oração e jejum, tal como Jesus Cristo orou com o Pai. Então Jesus Cristo escolheu nós, como membros da Igreja, como anciãos da Igreja, oramos, jejuamos, reunimos-nos com outros anciãos e, através da oração e jejum, chegamos à conclusão de quem
ordenar como ministros ou não. Mas é preciso ter frutos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, por exemplo, descreve alguns desses frutos. 1 Timóteo, capítulo 3. Começar a ler do versículo 1. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Sim, fiel é a palavra se alguém deseja ser o ministro de Deus. A excelente obra almeja. Mas lembre-se que é Jesus Cristo quem escolhe. Você não quer ser para ser uma autoridade, você quer para servir. É uma atitude de servidão, em amor e humildade. E por isso está aqui os frutos. É necessário, portanto, que o bispo, que o ministro, seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Temperante. Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Estão aqui frutos que uma pessoa precisa ter para os outros ministros verem os frutos nessa pessoa, para dizerem e orarem através de jejum e chegarem à conclusão, sim, esta pessoa está pronta para ser um outro ministro de Jesus Cristo. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, isto é, não seja uma pessoa novita, convertida há pouco tempo, para não suceder que se ensoberbeça, que fique com cabeça grande, para que não perca a humildade e incorra na condenação do diabo. O problema com o diabo é que ele não era humilde. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Por isso, precisa ter frutos. Queridos irmãos, Deus escolheu anciões para a igreja de Deus. Anciões e diáconos são posições de liderança na igreja de Deus, mas não são posições de domínio e autoridade, são de liderança servidora, com amor e com humildade. E por isso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isto é, que tenham cuidado e reconheçam com as pessoas que estão a trabalhar entre vós, isto é, os ministros, que vocês tenham apreço a essas pessoas. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Depois, um bocadinho mais adiante, diz assim, no versículo 25, diz assim: Irmãos, orai por nós. Queridos irmãos, aqui está Paulo a dizer aos Tessalonicenses: vocês tenham respeito pelos ministros que são escolhidos por Deus, tenham uma obra a fazer e, por isso, tenham amor em máxima consideração, porque a responsabilidade deles é serem servidores com amor e humildade. Por outro lado, nós, como membros, precisamos de respeitá-los. Não é adorar, que são homens, não é uma questão, mas respeitá-los, que diz aqui: acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Mas depois conclui no versículo 25, diz assim: orai por nós. Porquê? Porque existe um diabo. Existe um diabo que nos quer trazer problemas e dificuldades. E por isso, queridos irmãos, precisamos de ter cuidado.
E precisamos de orar pelos nossos ministros para serem protegidos. Porque o diabo vai querer destruir os nossos ministros. Queridos irmãos, mas não é preciso ter um título, não é preciso ser um ministro, não é preciso ser um diácono para servir. Para servir um ao outro, com humildade e amor. E todos nós precisamos de servir como Cristo serviu, como aquele disse, depois do lava-pés, que disse, o que eu faço, façam como eu faço. Servir com humildade e amor. Bem-aventurados sois, se vocês o praticarem.